Olá! Hoje a gente vai mergulhar no relatório de fevereiro de 2026 do Fundo Imobiliário Gari 11. E olha, tem muita coisa interessante acontecendo por lá, principalmente uma transformação financeira bem notável. O nosso objetivo aqui é simples: decifrar esses números e entender o que essa nova fase realmente significa para o fundo. Mas antes de começar, aquele nosso lembrete de sempre, que é super importante, todo esse material tem um objetivo puramente didático, ok? Isso aqui é para a gente estudar junto, não é de forma alguma uma recomendação de compra ou de venda do ativo. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro vamos entender o que é o GAR 11. Depois, a gente olha o portfólio por dentro, analisa a saúde financeira, fala de resultados dividendos e, no final, a gente fecha com o veredito, botando na balança os prós e os contras. Beleza, vamos começar do começo. Afinal, qual é a do Gari 11? Como é que esse fundo se posiciona no mercado? Bom, o GR11 é um fundo de investimento imobiliário, um FII de tijolo, mas com uma estratégia que a gente chama de híbrida. O que isso quer dizer? Que ele não aposta todas as fichas em um único setor. Ele atua em logística, renda urbana e também em escritórios. A ideia por trás disso é buscar mais estabilidade e previsibilidade nos resultados. E claro, a gestão é ativa, ou seja, tem uma equipe ali trabalhando direto para encontrar as melhores oportunidades. E aqui vem um ponto que chama muito a atenção. Quando a gente olha para os fundos de tijolo do IFIX, que é o principal índice do nosso mercado, o Gari 11 simplesmente lidera no quesito dividend yield. Estamos falando de um rendimento anualizado de 11,6%. É um número bem expressivo. Certo, mas como é que essa estratégia toda se traduz na prática, no dia a dia? Vamos dar uma espiada no que o fundo tem na carteira e, mais importante, na qualidade dos seus contratos de aluguel. O primeiro indicador já vem com força total, 0%. Essa é a taxa de vacância do fundo. E não é só a vacância física, a financeira também. Ou seja, 100% dos imóveis estão ocupados, alugados e, o mais importante, gerando receita. E essa estabilidade fica ainda mais clara com este número. O prazo médio de vencimento dos contratos, o famoso WAULT, é de mais de 10 anos. Isso traz uma previsibilidade de receita gigante para o longo prazo, né? Agora, o pulo do gato está aqui. Desses contratos de longo prazo, 94% são do tipo atípico. E o que isso significa? Significa que as multas para uma rescisão antecipada são altíssimas, geralmente cobrindo o valor de todos os aluguéis que faltam. Na prática, uma blindagem para o caixa do fundo. Se a gente olhar a pizza da carteira, a maior fatia, com 62%, está no segmento de renda urbana. E mais especificamente no varejo de alimentos. É um setor que a gente sabe que é bem resiliente, mesmo em tempos de crise. E quem são os inquilinos que pagam esses aluguéis? Só peixe grande. A gente está falando de Grupo Pão de Açúcar, Grupo Mateus, Carrefour, empresas gigantes com risco de crédito baixíssimo. Isso diminui muito o risco de calote. Muito bem, agora vamos mudar um pouco o foco e analisar as contas do fundo, porque foi aqui que aconteceu a tal transformação que eu mencionei lá no começo. E talvez este seja o número mais importante de todo o relatório, a alavancagem do fundo, menos 13%. Isso mesmo, negativa. Vamos entender o que isso quer dizer na prática. Olha só essa imagem, ela conta a história toda. Antes da sétima emissão de cotas, o fundo tinha uma dívida, uma alavancagem, de 27%. Depois da emissão, a coisa virou completamente. Ele passou por uma posição de caixa líquido, ou seja, agora tem mais dinheiro em caixa do que dívidas para pagar. E como essa mágica aconteceu? Com uma captação de 1 bilhão e 270 milhões de reais. Desse total, 310 milhões ficaram como caixa livre, o que não só deixou a estrutura financeira do fundo super robusta, como também deu um poder de fogo enorme para novas aquisições. Ok, a história é ótima. O fundo está saudável. Mas e no bolso do cotista? Como tudo isso se reflete nos resultados e, claro, nos dividendos distribuídos? Bom, os números falam por si. A distribuição por cota está bem estável, em 8,3 centavos. Isso é sustentado por aquele dividend yield bem alto que a gente já falou, de 11,6%, e também por uma liquidez diária excelente de quase 17 milhões de reais. E olhando para o futuro, parece que a gestão está bem confiante. Eles confirmaram a projeção, o guidance, de dividendos para o resto de 2026. A sinalização é de que a distribuição deve se manter nesse patamar, podendo até subir um pouquinho. Para a gente fechar, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e fazer aquele resumo final, colocando os pontos positivos e os pontos de atenção lado a lado. De um lado, os pontos positivos são muito fortes, né? A alavancagem negativa, que é uma baita segurança. A vacância zerada, que é o sonho de todo o fundo de tijolo e um dos maiores dividend yields do mercado. Do outro lado,
Um ponto para a gente ficar de olho. O que fazer com o dinheiro que sobrou? O fundo ainda precisa comprar os 6 imóveis que estão no radar para alocar todo o recurso que foi captado. Isso tudo nos leva a essa métrica aqui, que é fundamental para avaliar um fundo, o P sobre VP, preço sobre valor patrimonial. O do GARI 11 está em 0,91. Basicamente, isso quer dizer que o mercado está negociando as cotas do fundo com um desconto em relação ao que os seus ativos valem contabilmente. Então, a grande reflexão que essa análise deixa no ar é a seguinte: com todas essas melhorias, com uma saúde financeira muito mais forte e com um caminho claro para o crescimento, será que esse preço de 0,91 já reflete toda essa nova fase do GARI 11? Fica aí a pergunta para quem acompanha o fundo de perto.